Então, vai lá, Monark, o que tu ia falar aí com o Fernandão? O que eu ia falar? Que você falou que ia levantar um assunto aí, o caralho. Eu tenho muitos assuntos pra levantar, mas, bom, se é pra... Vamos chutar a bola com tudo, então? Chuta, então, Você danado. chegou a assistir o Flow com o Samidana, cara, que a gente teve? Então, cara, né, inteiro não, mas graças aos cortes do Flow eu assisti umas partes, assim. Acho que as partes que eram tocam relevantes, sim. Ele deu uma cagada homérica sobre a escola austríaca como um estudo que é... Qual que era a Não, ele palavra disse que ele disse assim, eu não quero, pelo amor de Deus, não é desmerecendo o... Porque assim, eu não sou economista, tá ligado? Isso é um problema de vocês, irmão. O bagulho que ele falou... Se entendam vocês. Se entendam vocês. Ele basicamente disse que o cara que estuda mesmo, acho que é econometria e por aí vai, essa era a palavra. as paradas lá que ele estudou pra caralho, fez pós-doutorado e não sei o que e tal, é que isso aí é tudo muito legal, mas é tipo socialismo. É legal ali no papel, mas na vida real é meio, tá ligado? É meio bosta. Não funciona Cara, direito. E que não tem nenhum economista sério que estudou pra caralho e que, porra, dá valor a... Ou ele falou quase isso, talvez. Não, eu entendo. Na real, esse debate aí, ele acontece, no mínimo, há 130 anos. É um debate meio chato, assim, na real, porque é um debate bem de economista mesmo. E diz respeito a qual o método correto para estudar a economia. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí que começa a questão do debate. E por que eu falo que começou há 130 anos? Porque lá na Áustria, quando começou a escola austríaca com um economista chamado Karl Menger, falei que era chato, hein? Não, vambora, nunca é chato. Isso não é chato, não. Você tá aqui porque a gente quer ouvir esse assunto chato. Um economista chamado Karl Menger começou esse debate com economistas alemães e que eles chamavam de Methodenstreit. Ih, caralho. Então, a batalha do método. Aí que vem o alemão. E aí começou essa grande discussão científica de como abordar os fenômenos da economia. Cara. E aí qual é a forma correta? É usando matemática? É usando agregados? E é isso que mais distingue a escola austríaca das demais escolas de pensamento econômico. E aí bota todas. Cara, desde Marx, que é uma excrescência, mas enfim. Então tem Marx, tem keynesianos, tem até mesmo monetaristas, neoclássicos. E que, com certeza, a gente se aproveita alguma coisa de vários economistas. Até mesmo Marx falou coisas corretas. Mas, do ponto de vista de metodologia, o que os austríacos dizem cara, para começar a estudar economia, você tem que começar a estudar do indivíduo. Então, o que se chama que é o individualismo metodológico. Então, você começa a partir do indivíduo para estudar os fenômenos da economia. Então, esse é o ponto de partida. E a partir dessa diferença aqui, eu diria que é irreconciliável. As outras realmente rejeitam isso. E aí, avançando um pouco nesse debate, né, entra a questão da econometria, do uso da estatística, de desculpa modelos... interromper, mas por que elas rejeitam essa importância do indivíduo na economia? Elas rejeitam isso, é isso? Na forma como abordar os problemas, as escolas, a maior parte delas, partem de agregados. O que é um Então, agregado? Vou falar de a demanda agregada. Então, por exemplo, que o governo tem que estimular a demanda agregada. Cara, não existe uma demanda agregada. Existe a demanda de cada pessoa, de cada família, de cada empresa, e tudo isso soma-se, talvez, no chamado PIB, a produção da economia, o consumo. Mas, da maneira como esses economistas querem resolver alguns problemas da sociedade, como se o governo tivesse uma manivela e conseguisse estimular a demanda agregada. Então, quando tem um problema na economia, a gente precisa, é um problema de demanda agregada, caiu a demanda agregada, vamos resolver esse problema, vamos estimular a demanda agregada. E não é assim que funciona. Mas só voltando à questão dos modelos econométricos e de estatística e tal, o que os austríacos defendem não é que isso não tem importância, que não tem utilidade. É que a maneira como muitos economistas, especialmente a economia moderna, desde Keynes até agora, para quem não sabe, o John Maynard Keynes é dos economistas mais influentes do século passado, mas que ainda tem influência, era o inglês, e ele tinha um grande debate até abrir um parênteses aqui, né? Tinha um grande debate entre ele e o Friedrich August von Hayek, que era o austríaco. Então, é o principal economista, o mais conhecido da escola austríaca, ganhou o prêmio Nobel em 74.
Bom, mas o Keynes e os demais economistas hoje em dia, eles defendem que você deve começar estudando economia com alguns modelos, seja modelos econométricos ou modelos alguns mais diferentes, e você testa hipóteses. Então, você levanta a hipótese, você constrói os modelos, você usa algumas variáveis, algumas premissas, e aí você testa hipóteses. E a rixa que tem os austríacos é dizer o seguinte, olha, na verdade, a teoria ela é até prévia a esse teste de hipóteses. Então, por exemplo, da maneira como se eles encaram a economia, você poderia usar um modelo, pegar algumas variáveis e dizer o seguinte, olha, se a gente analisar o PIB do planeta nos últimos 50 anos e fazer a relação com o nível de tributação, quantidade de impostos, você viu, cresceu o nível de produção, está crescendo também o nível de tributação, a gente pode chegar à conclusão que quanto mais imposto, mais crescimento econômico. Se for olhar de uma maneira burra, sim. Isso né? é um paralelo meio burro, né? Mas no limite, no extremo, é isso. E por isso que é preciso dar um passo atrás e entender, antes de analisar os dados, ter a teoria correta para interpretar os fatos. Porque acho que a maneira correta de interpretar também, ou uma outra maneira de interpretar isso é que com o aumento da produção, aumentou o dinheiro que o governo poderia pegar de imposto, porque as pessoas têm mais dinheiro e aí eles só comeram mais, porque antigamente eles não conseguiam pegar mais o dinheiro dessas pessoas, porque simplesmente era um dinheiro que se ele pegasse, elas morriam de alguma forma, tá ligado? Ou tipo, era um dinheiro mínimo que elas tinham que ter. Mas aí como a escassez diminuiu, teve mais fartura, então o dinheiro livre pro imposto aumentou, talvez, não sei. Cara, fez algum sentido isso? Cara, olha, foi meio complicado. É que eu sei que eu me enrolei, mas eu vou ver se eu vou traduzir o monarquês e aí você me disse se é isso mesmo que você estava pensando. Que tinha menos dinheiro, então, porque tinha mais escassez. Então, por exemplo, na época dos reis, eles não conseguiam cobrar mais imposto do que eles já cobravam, porque aquele ali era o limite do dinheiro que uma pessoa precisava para viver. Dinheiro, quero dizer, bens, sabe? E à medida que o mundo foi ficando mais rico e produzindo maiores riquezas, foi crescendo o olho do governo. E, acho que eu posso morder aqui, posso morder ali, posso morder aqui, que ele não vai reclamar tanto, porque a vida melhorou mesmo, então vai ficando mais tranquilo. É isso que tu quis dizer? É tipo isso. Tá. Eu acho que tipo a porcentagem de tributação que era possível numa década onde a gente tinha menos grana no agregado é menor do que quando a gente tem muito mais grana que nem a gente costumava falar, leigos e tal, de trocando ideia, falando que, porra, os caras ficaram putos porque a coroa portuguesa cobrava o quinto. E hoje a gente paga muito mais do que isso. Mas é muito mais do que isso. É isso. Não, exatamente isso. É exatamente isso. Então, até para usar um exemplo real de agora. Ontem ou anteontem foi divulgado o dado do PIB. E a equação do PIB, né, Produto Interno Bruto, que é a atividade, a produção de uma economia, é o consumo do governo, consumo das famílias, mais investimento, mais exportações, menos importações. Esse é o PIB. Esse é o cálculo do PIB. Mas se o governo constrói um hospital, esse dinheiro que o governo colocou no hospital, ele entra nessa conta como? É tipo positivo? É positivo? Mas não faz sentido isso. Eu sei, mas é exatamente isso. Tá, então se o governo constrói uma escola, ele coloca no PIB como... Estamos com mais dinheiro, é isso? Sabe o Itaquerão, o Mané Garrincha lá de Brasília? Isso foi investimento do PIB. Mas aí contou lá como PIB. Todas essas obras são superfaturadas, porra. E prestam para alguma coisa? Então, esse é o primeiro ponto. O PIB nem mede qualidade, sim quantidade. Verdade. E outra... Que é por isso que eu digo que a teoria é importante. E essa é uma crítica dos austríacos à própria equação do PIB, que é defeituosa, mas é a melhor que nós temos para medir a produção de uma economia. Primeiro, o gasto do governo, ele agrega a economia? Então, na ótica dos austríacos, não, porque tudo que o governo tem, ele precisou tirar de alguém. Ele tira do João para dar para o Zé. Então, na melhor das hipóteses, o gasto do governo ele seria neutro. Mas o governo, a gente sabe que ele é ineficiente por definição. Como ele não está sujeito ao teste de lucros e prejuízos, ele gasta dinheiro, não está nem aí, foda-se, tributa mais e gasta. Então, na verdade, esse gasto que ele está fazendo, tirando de alguém para gastar em alguma outra parte,
há sempre um desperdício nisso. Então, o gasto do governo, na verdade, ele é destrutivo. Ele dilapida a riqueza. É pior do que ser neutro, ele dilapida a riqueza. Então, se a gente olhar a equação do PIB, o governo, na verdade, nem deveria fazer parte dessa conta. Ou ele estaria tirando riqueza e não agregando riqueza na economia. Então, para você gostar da economia austríaca, você necessariamente é ANCAP? Não. A economia, ela é descritiva. Ela não tem juízo de valor. Então, a economia, ela descreve as relações de causa e efeito, o que acontece se o governo tomar essa e essa medida, se o governo controlar preço, teremos escassez, se colocar preço máximo, teremos escassez, preço mínimo, abundância. Então, é isso que a economia fala. Ela descreve as coisas e busca entender como cada política ou como cada ação pode repercutir na economia. Agora, à medida que você vai entendendo cada vez mais economia e você entende o papel do governo, você entende como o governo é ineficiente por definição, que ele destrói a riqueza. Não estou nem falando de ética aqui, apenas questão econômica. Você, inevitavelmente, chega à conclusão que, cara, o governo, então, Mas é o governo... Quanto menos, melhor.